Olá pessoal, sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Nesse vídeo vamos aprender sobre bloqueio e desbloqueio de pedido de venda, podendo efetuar a sua liberação para faturamento utilizando por grau de liberação. Essa liberação que dentro do RP, para eu conseguir efetuar o faturamento do pedido, ele deve estar com status em andamento. Não pode estar com bloqueio. Bloqueio não é permitido efetuar faturamento com a situação bloqueio. Outra situação que é permitida efetuar seu faturamento é o parcialmente atendido, que eu posso efetuar o seu bloqueio e depois efetuar o seu desbloqueio. Ok? Obrigado, uma excelente aula. Olá pessoal, sobre controle de bloqueio e desbloqueio, é um processo que vai muito além, tá? A gente vai mostrar nesse vídeo o processo padrão que é utilizado, mas depende muito de como você quer utilizar. Por exemplo, eu quero que já inicie um pedido de venda, assim que eu gravar ele já fique bloqueado com motivo padrão. É um parâmetro, são dois parâmetros, um da situação inicial e outro do motivo padrão ali na hora de você gravar o pedido. Ah, não, eu quero que ele fique em andamento, mas eu quero cadastrar uma política comercial, é a casa da política que a gente vai ver em outros vídeos, tá? Mais para frente. Eu quero que cadastrar ele em andamento e eu quero que a política comercial me define, baseado nas regras, se ele continua em andamento ou se ele fique, se ele retorna para bloqueado, ou se ele volta, ou se ele assume essa situação bloqueado. Ah, não, eu quero que ele inicie bloqueado, eu quero que um determinado usuário libera. Tudo bem, você pode fazer por dentro do pedido ou por fora pelo componente PED FP005. Ah, não, eu tenho uma questão que eu posso atribuir, por exemplo, a dois usuários. Um exemplo, cada um do financeiro, outro do comercial, e utilizar por grau de liberação, ou seja, somando os percentuais dos dois, que aí o pedido se torna bloqueado, desbloqueado, desculpe. Então depende muito de como você quer utilizar. Como por exemplo, eu posso cadastrar um motivo de bloqueio de limite de crédito e o sistema, e existe parâmetro para isso, e o sistema, ao efetuar a gravação, ele vai verificar se o cliente possui limite de crédito. Se não possui, ele vai bloquear com essa tipagem, a mesma coisa, faturas em atraso, tá? O que a gente vai mostrar aqui é um processo padrão que hoje é utilizado. Então, nesse caso, vamos aqui no sistema, acessar primeiramente, vou acessar por aqui, o parâmetro empresa. Então, vou colocar aqui, ó, TP underline situação, underline inicial, iniciar, underline pad. Tá? O que é isso? Ele já está como 5 aqui na empresa, ou seja, assim que eu gravar o pedido, ele já fica bloqueado, tá? Outro parâmetro importante, que também é bem utilizado, é o motivo da situação. Tá? Então, por exemplo, se eu estou mencionando para o sistema que eu quero que inicie um pedido assim que eu gravar já bloqueado, eu preciso informar para o sistema qual o motivo que eu quero que também ele fique bloqueado. Tá? Então, vim aqui e coloquei um. Aonde que eu cadastro? Como a gente já viu no vídeo anterior, no PED FL 015. Tá? Então, o motivo que eu cadastrar lá, eu venho, informo ele aqui e salvo com F3. Tá? Então, vamos acessar aqui o menu TOTUS. Vamos aqui no módulo Pedido de Venda, Manutenção, Manutenção de Pedido de Venda, PED FM001. Tá? Vou colocar aqui meu pedido. Ele está com status bloqueado pelo motivo que eu cadastrei, então motivo padrão. E aqui eu tenho processo aqui embaixo de bloqueio. Tá? O bloqueio é só o nome, ele abre o PED FP005 que também pode acessar por fora, não precisa ser somente dentro do pedido, ok? Então, nesse caso, se eu for fazer uma liberação, então coloca aqui, ó, liberado, o motivo do bloqueio, por mais que você esteja desbloqueando, ele pede, então vou colocar aqui o motivo 8, liberado, vou salvar, vou clicar duas vezes e aí eu clicaria aqui em desbloquear. Nessa tela você tem aqui a ficha do cliente, que serve para você visualizar as faturas, o financeiro desse cliente, como é que está. O sistema já traz sugerido aqui na aba, aqui no botão fatura, tudo que está em aberto, mas você pode alterar se você quiser, tá? Aqui dentro aqui ainda da ficha, observa que ele te mostra também outras informações a não ser a vida financeira do cliente. Qual o limite dele, o saldo que ele tem de limite de crédito disponível, fatura que está em aberto, fatura que está em atraso, saldo de adiantamento, CREDEF, DOFIN e assim por diante. A parte de resumo, de faturamento, resumo por documento e que tem outros botões que são bem importantes para consulta e análise se eu vou liberar esse pedido ou não. Outra opção, pedido de venda.
eu posso acessar o meu pedido de venda. Obviamente ele não vai acessar porque eu já estou dentro dele, ok? A classificação que foi vinculada dentro do pedido de venda, tá? Para esse pedido. Então são opções adicionais. Então nesse caso, já coloquei minha observação, meu motivo e vou clicar em bloquear. Sim, pedido desbloqueado. Se eu entrar dentro do pedido, vocês vão ver que ele vai estar em andamento. Ó, já está em andamento. Se eu quero, por exemplo, bloquear ele de novo, ali eu acessei por dentro do PAD FM001, mas eu tenho o mesmo componente que eu acesso por fora, que é o PAD FP005. Tá vendo a mesma telinha? Posso clicar aqui para pesquisar qual é o pedido que eu quero. Nesse caso, eu vou digitar o meu pedido e vou colocar limite de crédito, por exemplo, o motivo do bloqueio, limite de crédito, e vou bloquear. Sim. Então, esse pedido 1042, ele permaneceu aqui bloqueado porque eu acabei de executar. Tá? Então, esse é um processo que eu consigo executar pedido a pedido. Eu tenho aqui dentro de processo um componente que é o PED-FP091. Aqui, ó, PED-FP091. Processo de bloqueio e desbloqueio de pedido de venda por intervalo. Então, eu posso vir aqui e falar assim, eu quero todos os pedidos que estão bloqueados, clicar no filtro aqui do pedido e aí sim efetuar o filtro que eu julgar melhor. Vou só deletar essa operação aqui. O filtro que eu julgar melhor, ele já carrega aqui como bloqueado, utilizar por classificação, por data, por cliente, aí o filtro que vocês acharem necessário. Vou confirmar e F4. Então ele vai me listar todos os pedidos baseado no filtro que eu realizei aqui. Posso marcar mais de um e efetuar a mesma coisa. Vamos dizer liberado. E isso vale tanto para você bloquear como desbloquear, ok? Vou colocar aqui liberado e vou clicar em desbloquear. Ele vai fazendo um a um, tá vendo que ele abre a telinha do PAD FP005 e ele vai liberando um a um. Posso fazer a mesma alternativa, colocar aqui a situação. E se eu não quero informar a situação aqui, eu posso informar aqui dentro, tá? Que ele carrega aqui, ó. Vou confirmar e F4. Então ele me trouxe tudo que está em andamento. Posso vir marcar também e fazer o processo inverso. Limite de crédito. E bloquear, tá? Então serve tanto para um lado como para outro. Serve para eu desbloquear como bloquear, tá? Esse aqui no caso você faz por intervalo, ok? Um outro processo que é por grau de liberação, tá, pessoal? O que é esse grau de liberação? Então nós temos aqui ó, o PED FL021, lista barra manutenção de usuário para desbloqueio de pedido. Aqui eu tenho onde eu configuro a empresa, o código do usuário e o percentual que ele tem direito. Então no caso aqui eu vou configurar aqui, ó, vamos colocar que o meu outro usuário vai ter 49. Por que que a gente coloca nesse formato aqui, tá? Isso é uma sugestão. Por quê? Vamos se dizer que você é separado do setor comercial e financeiro. O comercial libera metade, o financeiro libera metade. Só que se eu deixar 50-50 e dentro do comercial for mais de uma pessoa que pode ter acesso, se você liberar e outro liberar, vai bater 100% e o pedido vai estar liberado. Então, se mais de uma pessoa dentro do comercial você deixar 51%, vai ser mais que 100%, não vai permitir. A mesma coisa dentro do financeiro. Se mais uma pessoa dentro do financeiro tentar liberar, não vai permitir porque não vai dar o 100%, ok? Então, o cadastro, as faixas, isso a gente está citando dois, dois setores, dois usuários, mas você pode ir atribuindo percentual para aquelas pessoas, para aquelas fases, ou aqueles estágios que vai passar o pedido para efetuar o seu desbloqueio, ok? Então, primeiro é o PED FL 021, lista barra manutenção de usuário para desbloqueio de pedido e seus percentuais, e ele é por empresa e por usuário, tá? Outro processo, eu preciso acessar o parâmetro, tá? ADMFM 014, pegar o parâmetro aqui, que é o parâmetro referente como será o tipo de desbloqueio. Então, TP underline desbloqueio underline pedido. Ele está configurado para por único usuário, né? Que é aquele que eu entro dentro do PAD FP005. Tem a opção aqui, ó, que a gente vai utilizar, o 01, que é por grau de liberação. Se você quiser utilizar o 02, também pode. Então, se eu liberei um pedido, se eu for tentar bloquear ele novamente, ele só vai bloquear perante ao grau que foi concedido a ele, tá? Nesse caso, ele vai pelo grau de liberação mesmo, tá? Então, configurei, salvar. Nesse caso, vamos lá no pedido de venda, tá?
PED-FP processo, ele também valida por aqui, tá, pessoal? Então, 1042, ele está bloqueado. Meu grau de liberação, o log ele vai mostrar aqui quanto foi liberado, quem que fez a liberação igual o grau liberado, tá? Aqui, ó, tá? Então, nesse caso, eu vou efetuar. Liberado, motivo 8, desbloquear. Sim. Então, ele deu percentual do pedido 1042 desbloqueado. Se eu entrar dentro dele, observa que ele apareceu aqui para mim que o grau já foi liberado 51, ou seja, eu não consigo fazer novamente, ok? Então ele aqui me dá o registro 1042, qual o usuário, né, que fez a liberação e a sequência. Tá? E aqui, no grau de liberação, qual o grau que foi liberado. Tá? Então se eu tentar fazer novamente, vou colocar aqui teste, 8, ele não vai deixar porque já foi liberado, ok? Então, aí, para ele se tornar em andamento, precisa que outro usuário, com 49%, efetue também a liberação para que somando atinja 100%. Esse daqui é um componente PED-FP005 que é por pedido, mas nós temos aqui dentro de consulta, que é o PED-FL062, aqui, ó. Ele é uma consulta de pedido de venda por liberação de nível de usuário. Então, eu posso vir aqui e filtrar meus pedidos. Eu quero somente pedidos com a situação bloqueado, por exemplo. Confirmar. Aí você faz o filtro que julgar necessário. Que tem de 1 a 51% que foi liberado. Tá? A hora que o tecla F4, ele vai me listar aqui, ok? Então, vamos deixar aqui aberto para ver se ele lista algum, porque no meu ambiente aqui ele não está configurado assim que foi outros pedidos foi liberado de outra forma, então ele não vai carregar, tá? Só vou retornar ali o pedido, vamos ver se ele vai aparecer aqui. Retornar o bloqueio. Então vamos lá, 1042, teste 1, bloquear. Bloqueou, ok. Então vamos lá de novo, para ele listar lá para vocês visualizarem como é que ele lista, tá? Esse é um componente bem fácil, porque muitas vezes você quer saber assim, eu tenho que liberar, que é a minha outra parte, né? Vamos dizer. Eu quero liberar um pedido, mas como que eu vou saber que pedidos já foram passados por uma primeira fase? Por exemplo, que o comercial já liberou, que está faltando só o financeiro. Então, eu posso vir aqui e colocar, eu quero da faixa de todo mundo que liberou até 51%. E posso vir e pressionar F4 aqui, para ele me listar os pedidos. E aqui o sistema vai listar para você os graus que já foram liberados, tá? E quem fez a liberação, permitindo somente para eu clicar em cima e efetuar o desbloqueio da outra parte que compete ao 100% para tornar o pedido liberado. Tá? Nesse caso não apareceu porque tem esses pedidos aqui, como a gente alterou de parâmetro. E detalhe, tá? Se você vai utilizar por grau de liberação, utilize só por ele, né? Não é aquele momento, eu configuro para utilizar por grau e depois eu desmarco o parâmetro e utilizar por outro. Nada impede fazer isso, mas é importante tornar-se um padrão, ok? Deixa eu ver se eu consigo cadastrar um outro aqui para vocês visualizarem ali como é que ele lista ali para vocês, tá? Vamos colocar o cadastrar um pedido aqui simples. 1043. Aqui vocês vão ter um treinamento sobre isso, tá? Mais em outros vídeos. Vamos colocar aqui. Pegar aqui uma classificação. Salvar. Item. Vamos incluir um aqui. Ok. Então esse daqui. Beleza. Então vou realizar aqui o processo do desbloqueio 1043. Ok. A situação, vou desbloquear. Aqui, após realizar o desbloqueio, né, venho aqui na consulta, vou aqui no componente PED-FL062, que para quem utiliza grau de liberação fica muito mais fácil. Vou clicar no botão pedido, posso efetuar o filtro que eu julgar necessário, só vou tirar essa operação 1, porque o meu já está configurado como padrão. Vou colocar aqui o bloqueado, confirmar. Eu quero que só me liste, por exemplo, graus que foram liberados, por exemplo, de 1 a 51%, por exemplo. E F4, ele me listou o pedido que a gente acabou de fazer, tá vendo? Então foi conseguido dar 51% por esse usuário, no meu caso, ou no caso de outro usuário, né, que tem o restante dos 49, vai clicar aqui em desbloqueio para realizar o processo, que ele também chama o PED-FP005. Liberado,
e o 8 e desbloquear. No meu não vai ser possível porque eu já fiz a liberação, tá vendo? E aí o pedido se torna, quando fechar 100%, como liberado, como em andamento, ok? Bom, referente a controle de bloqueio e desbloqueio, é isso. Obrigado e até a próxima. Olá pessoal, espero que tenham gostado da aula. Nesse vídeo, a título de revisão, vimos sobre controle de bloqueio e desbloqueio de pedido de venda, tanto pelo componente PED-FP005, que é o acessado como padrão para todos os outros processos, mas também utilizando ele por grau de liberação, ou seja, eu determino para mais de um usuário percentuais para que uma equipe não fica somente um usuário responsável para a liberação desse pedido ou até mesmo bloqueio desse pedido, né? Fica uma equipe, ou seja, tem que ter mais de uma pessoa para fechar o total de 100% e tornar esse pedido liberado ou desbloqueado, que é a situação em andamento. Como já falei, existem outros formatos através de política comercial que a gente vai ver em outro vídeo ali como é que configura essa política comercial. Agradeço e até a próxima.